aficionados do Chivas Guadalajara, que a jornada tão carregada de movimento se ha vivido alrededor do equipo, porque mientras alguns creem que o mercado avança lento, acá todo ha sido torbellino de versiones, lamadas, negociações y decisiones que empiezam a dar-lhe forma ao plantel que viene. Las últimas horas han sido especialmente intensas y vale la pena detener-se para revisar com calma cada uma de las situações que rodeam ao conjunto rojiblanco, desde los futbolistas que parecem estar cerca de cambiar de rumbo hasta aqueles que todavia permanecem em uma espécie de limbo, esperando que la directiva defina qual será su destino para o seguinte torneio. Lo cierto es que la atividade em Guadalajara no se detiene y conforme aparece o nome, mas surgem rumores que terminam rebotando por todo o entorno do clube. Eu tema que mais ruído generou fui eu de Alan Pulido, caso que parecia resuelto para muchos pero que em realidade não está nem cerca de lo que se ha comentado em distintas versões. Se habló de uma possível legada ao Necaxa y por momentos a gente empezou a crer que esse seria su destino imediato, pero internamente a história é distinta. Desde o próprio entorno do jogador se insiste em que não existe um acercamento formal, que la directiva do clube hidrocálido no ha puesto uma proposta sobre la mesa y que, ao menos por ahora, esse caminho ni sequer figura entre as opções que se analisa. Pulido tiene ano de contrato com Guadalajara y la intenção do clube es encontrar-lhe o lugar donde pueda sumar minutos, lo que deixa claro que se valoram na salida, pero no precisamente assim é o conjunto rojiblanco y blanco. Esto no cambia la realidade de que su ciclo em Chivas se encontra muito cerca do final, pero se derrumba la narrativa de que su futuro está ligado ao Necaxa. Mientras tanto, outro movimento que tomou força y que incluso já se maneja como praticamente cerrado é o de Alexis Coates Sepúlveda. Hace tempo se sabia que havia um acordo em processo, pero agora as directivas involucradas já deixaram amarrados todos os detalhes, desde o monto econômico hasta a duração do contrato. E o único ponto pendiente é esperar a que Cruz Azul conclua sua participação em los torneios que disputa, porque será depois de SCR quando se firme todo oficialmente. Em poucas palavras, a operação está pactada de palavra y solamente falta esse documento que convierta a negociação em hecho consumado. Lo mais relevante é que, salvo algum giro inesperado, Sepúlveda será um de los refuerzos que o Guadalajara apresentará para afrontar a seguinte etapa do projeto. Em contraste, a situação de Yael Padilla se mantém em ponto complicado. O mediocampista não ha logrado asentar-se durante a última campana, perdió protagonismo com o paso de las jornadas y sus minutos han sido limitados, lo que abrió la puerta a la possibilidade de uma salida. Sin embargo, las condiciones no são tão sencillas porque la directiva quiere ceder-lo solamente bajo préstamo sem opção de compra, uma exigência que no todos los equipos estão dispostos a aceitar. Esto deixa su futuro em uma posição indefinida, e é que para que se concrete algo deve existir um clube que cubra exatamente esse tipo de préstamo. Por isso, mientras não apareça uma instituição interessada em aceitar-la em esos términos, Padilla seguirá pertencendo ao Guadalajara, incluso se sua participação em cancha não foi a mais destacada em los meses recentes. Outro nome que se ha colocado em o radar rojiblanco y que genera muita expectativa é o de Brian Gutierrez, o jovem mexico-estadunidense do Chicago Fire. La directiva lo tiene como uma prioridade desde as semanas y ahora mesmo se encontra em plena negociação para tentar cerrar sua incorporação. Su perfil encaja em lo que busca Guadalajara, mediocampista ofensivo com presença em o último terço, capaz de generar jogadas, aportar goles y oferecer alternativas em ataque. Aunque todavia há detalhes em discussão, se sabe que o clube está haciendo o esfuerzo concreto y permanece em esse constante intercâmbio de propostas y contra propostas que caracteriza este tipo de operações. Brian Gutierrez seria o segundo grande objetivo luego de lo acordado verbalmente com Sepúlveda, por lo que nos surpreenderia que em los próximos dias há novidades importantes respeito a su caso. Dentro de la plantilla actual também há situações particulares, como la de Tiba Sepúlveda. O defensa no tuvo uma temporada especialmente destacada y por momentos se especulou com que pudiera buscar outro destino, sobretudo porque parecia querer explorar novas oportunidades fora do Guadalajara. Sin embargo,
Puertas adentro la directiva no comparte as ideias y considera que su permanência é valiosa, tanto por sua experiência como por la solidez que ha mostrado quando se le necessita. Tiene contrato vigente y eso hace que la posición del clube se firme respecto a retenerlo. Lo vem como um jogador que todavia pode aportar, incluso se não ha vivido sua melhor etapa recentemente, la intenção é que permaneça ao menos durante o próximo torneio. A partir de aí dependerá de ele ganhar-se um lugar titular, algo que sempre ha sido reto dentro de plantel que busca elevar a competência interna. Outro movimento que é um eixo é o de Cade Coelho, que em se marcha préstamo por ano hacia o New York Red Bulls com opção à compra. Su paso por el Guadalajara tuvo momentos destacados, especialmente em aquele torneio donde iniciou encendido com várias anotações, pero luego uma lesão marcou antes um después. Desde sua recuperação le costou volver a seu melhor nível nunca terminou de afiançar-se como um elemento determinante. Incluso así, cerró sua participação dejando buenas sensações em seus últimos minutos, aunque não alcançou para assegurar continuidade. Sua salida abre dos escenarios muito distintos, o regresa ao clube mais maduro com um melhor ritmo competitivo, o termina por convertir-se em uma compra definitiva do equipo estadunidense se cumpre com as expectativas que tienen sobre ele. Para Coelho também lega em um momento oportuno, considerando que atraviesa cambios personales importantes Nova York poderia ser um respiro que lhe permita reencontrar-se. Em médio de tantas versões que aparecem desaparecem em questão de horas, há casos que pareciam encaminhar-se hacia uma negociação importante e terminaram enfriando-se por completo, como sucedió com Eduardo Águila. Durante o mercado anterior sonó com fuerza porque vários factores apontavam a que podia convertir-se em refuerzo rojiblanco, especialmente quando se comentava que um determinado treinador podia legar ao banqueiro. Ao no concretar-se esse movimento, todo quedó estancado a hora a situação é aún mais distante. El Guadalajara simplesmente se acercou para conhecer as condições do central de São Luís, perguntou os requisitos para uma potencial operação hasta aí legou a conversação. No rubo mais reuniões, no rubo contra ofertas ni intentos formais, mientras outros nombres han avançado em negociações, el de Águila se ha ido diluindo hasta quedar praticamente descartado. É uma sinal clara de que a diretiva se orienta hacia outras prioridades que o interesse inicial no passou de uma consulta exploratória. Algo parecido ocorre com a história que se generou alrededor de Vítor Guzmán, o defensa de Monterrey que de pronto apareceu em todas as conversações por um simples movimento em redes sociais. A especulação cresceu porque muitos interpretaram que um possível seguimento a um directivo do Guadalajara significava que estava pedindo salir buscava aterrizar em Verde Vale. Essa narrativa começou a tomar fuerza rapidamente, pero quando se revisam as condições reais de la operação, a história cambia por completo. Monterrey não é um clube que acostumbre vender jogadores jovens nacionais com proyecção, especialmente quando se trata de um elemento que lhes funciona para reforçar a defesa sem ocupar plaza estrangeira. Esse tipo de futbolistas no suelen mover-se facilmente menos quando a instituição que los posee não tiene necessidade de vender. Por lo mismo, la legada de Guzmán ao Guadalajara luce lejana, casi impossível bajo o escenario actual. Aunque los rumores se dispararam, o análisis mais frio indica que não há condições para pensar em uma negociação viável, lo que coloca este caso mais em o terreno de la especulação que em o de uma opção real. Enquanto a Alamoso, sua situação é uma de las que mais debates ha generado entre la afición. O lateral direito passou um semestre complicado, marcado por uma lesão que lo alejou um tempo de las canchas, pero aun quando estuvo disponível, não logrou convertir-se em uma opção constante dentro de los planos do treinador. Esse partido contra Tijuana, donde entrou a salió em questão de minutos, quedou gravado em la memória porque pareció marcar sua relação deportiva com o cuerpo técnico desde esse momento sua participação foi intermitente. Apesar de eso, Mozo estuvo muito cerca de deixar o clube em el torneio anterior, quando se havia legado a um acordo para que se marchara ao León, pero la operação não se concretou porque o jogador preferiu quedar-se pelear por um lugar. A hora todo indica que la puerta poderia volver a abrir-se se aparece uma oferta adequada, e aqui su rol dentro do equipo no se ha fortalecido la necessidade de reajustar espacios em la plantilla é evidente.
Aún así, su salida dependerá de que exista um clube realmente interessado y que ele mesmo esté dispuesto a aceptar o nuevo destino. Uno de los movimientos mais emotivos em este vai-vem de nombres é esse o de Ricardo Marín, conocido como el 4K, quien ya se despediu del Puebla después de una temporada donde encontrou continuidade y logrou reconectar com su futebol. Eu vídeo com eu que agradeció a la institución poblana de ver el carino que generó durante esse período, pero ahora su camino lo trae de vuelta ao Guadalajara. El clube tapatío no recebió uma proposta para retenerlo em Puebla y eso significa que deverá apresentar-se novamente com el rebano para ser evaluado. Será observado por el cuerpo técnico, que analisará se encaja dentro de la ideia ofensiva que se quer implementar, especialmente porque o equipo necessita opções delanteras que compitam por um lugar titular. Su regreso abre la incógnita de si podrá ganar si es espacio que no logró consolidar em sua primeira etapa, pero também representa uma oportunidade para demonstrar que o ano em Puebla lo fortaleció em vários sentidos. A hora dependerá de seu rendimento, de sua adaptação a los trabalhos y de la competência interna que enfrente em um setor del campo donde las exigências são altas. Todo este panorama deixa claro que o Guadalajara atraviesa um processo intenso de ajustes, donde a directiva intenta equilibrar a necessidade de refrescar o plantel sem alterar piezas que resultam valiosas para o esquema táctico. Los rumores, que aparecem como tormentas repentinas, muitas vezes não coincidem com os movimentos que realmente se analisam dentro de la instituição. Eso explica por que alguns nombres legam a sonar com fuerza aunque en la práctica ni siquiera se contemplem seriamente. A esto se suma o hecho de que o mercado no sempre avança ao ritmo que la afición desearia, porque cada operação depende de múltiplos factores, la disposição do jogador, las condições econômicas, la participação do equipo vendedor em torneios activos y a urgência no de liberar espacios. Todos esses detalhes hacen que um simple acercamiento pueda transformar-se em uma negociação larga ou, por el contrario, quedar em nada después de um par de conversações. Também é evidente que vários futbolistas do plantel actual atraviesam momentos decisivos. Alguns expressado internamente su deseo de buscar nuevos escenarios donde puedan tener mais minutos, mientras outros, apesar de não haber vivido su mejor torneo, siguen apareciendo em los planos de la directiva por su aporte táctico, su conhecimento do sistema ou incluso por la importância que representa em el vestidor. Essa combinação de factores hace que o armado do equipo se rompecabezas em el que cada pieza deve colocar-se com precisão. Quienes permanezcan deberão estar em condições de competir por um lugar y quienes se marchem lo harão porque a instituição considera que su ciclo ya llegó ao ponto donde es mais saludável permitir-lhes avançar hacia outro proyecto. Mientras los nombres vão entrando y saliendo de la conversação, queda claro que la búsqueda de refuerzos ofensivos seguirá sendo uma prioridade para o Guadalajara. La necessidade de sumar criatividade, velocidade, gol y desequilíbrio ha sido evidente desde o torneio passado y por eso jogadores como Brian Gutierrez encaixam também em o perfil que se busca. Sin embargo, também se sabe que não bastará com agregar talento, será indispensável construir uma estrutura onde cada refuerzo pueda adaptar-se rapidamente, especialmente em um equipo onde o margem de erro é pequeno y onde la pressão por resultados é constante. Lo que vendrá em los próximos dias será crucial, porque o clube quer arrancar la pretemporada com a maior parte do plantel definido para que o cuerpo técnico pueda trabalhar sem contratiempos. Antes de continuar, queremos invitar-te a suscribir-te a nuestro canal. Tu apoio é fundamental para que podamos seguir traindo as últimas notícias sobre Chivas Guadalajara em el canal Rebano Rojiblanco. No te lo pierdas! Los pasilos de Chivas estão llenos de sussurros y rumores que poderiam cambiar o clima dentro do clube de maneira inesperada. La bomba del dia lega diretamente desde los vestuários. Efraín Álvares, uma de las jovens promessas mais seguidas do futebol mexicano, habría tomado uma decisão que ha dejado a mais de uno com la boca aberta. Segundo fuentes cercanas ao entorno do jogador, Álvares habría declarado que não está disposto a compartilhar cancha com certo companheiro dentro do plantel rojiblanco. Aunque a identidade do jogador em questão não ha sido confirmada oficialmente, o rumor ha generado um autêntico terremoto mediático. Los aficionados se dividem entre la sorpresa y incredulidade, que ocorrió entre estes futbolistas que um de los talentos mais prometedores do país llegue ao extremo de negar-se a jogar junto a um companheiro?
Se habla de desencontros dentro Y fuera del campo, de tensões acumuladas em treinamentos Y de diferenças de caráter que poderiam haver levado a Álvares a tomar esta postura tão radical. Este tipo de situações não é comum em Chivas, um clube que historicamente ha buscado manter a unidade Y ou o espírito de equipo como bandeira. Sin embargo, la fuerte personalidade de Álvares, combinada com a pressão de ser uma figura jovem que atrai miradas nacionais e internacionais, poderia haver criado um ambiente delicado dentro do vestuário. Alguns insiders sugerem que esta negativa poderia incluso derivar em câmbios em la alineação titular, ajustes estratégicos por parte do corpo técnico, em casos mais extremos, negociações que impliquem transferências inesperadas. Os seguidores já estão comentando em redes sociais y fóruns especializados, teorizando sobre quem poderia ser o jogador involucrado. Alguns apontam a veteranos que poderiam ter um estilo de jogo ou caráter difícil de compatibilizar, mientras que outros creem que se trata de um choque de gerações, juventude versus experiência, talento versus liderazgo. Em qualquer caso, o clube se encontra em um momento delicado y qualquer decisão que se tome poderia marcar a temporada y a dinâmica do equipo. Mientras tanto, Efraim Álvares sigue sendo o centro de atenção. Sua qualidade em o campo é indiscutível, y sua postura firme ante esta situação demonstra que está disposto a imponer suas condições, aunque isto signifique confrontar a seus companheiros. O ambiente em Chivas está cargado de expectativa y nerviosismo, todos os olhos estarão pendientes de los próximos movimentos, de las declarações do técnico y de como se manejará este conflito que, por ahora, só alimenta a intriga. La pergunta que muitos se hacen é clara, será este um episódio aislado ou início de um câmbio profundo dentro do clube? O rumor recorre como pólvora y a afición está lista para ver como se desarrola este inesperado culebrão rojiblanco. Olá, aficionado! Que opinas de estas emocionantes notícias? Não olvide subscrever-te y dar-lhe um me gusta ao vídeo para não perder-te nenhuma notícia exclusiva sobre Chivas Guadalajara em o canal Rebano Rojiblanco.